Olá, boa noite. Estamos só esperando a convidada entrar. Olá, boa noite a todos que estão entrando agora. Estamos só esperando a convidada entrar para a gente iniciar a nossa palestra de hoje. Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, Nathalie, tudo bom? Tudo, e você, tá bem? Tudo certo. Gente, Joia. boa noite então. Meu nome é Rafael Lima. Eu sou monitor do sétimo curso de extensão em saúde sexual, desfechos negativos associados ao comportamento sexual. E como eu já havia comentado, a organização do curso semanalmente trará convidados e convidadas para comentar um pouco sobre um tema que será tratado durante o curso, né? Inclusive, se você tem alguma dúvida ou se você quer se inscrever no nosso curso, manda uma mensagem via mensagem direta para a gente, que a gente entra em contato com vocês. Hoje a nossa convidada, inclusive, é a Nathalie Torres. Ela é terapeuta ocupacional, mestrando em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nathalie, é um prazer enorme ter você com a gente aqui hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a palavra está com você já. Então, eu que agradeço o convite, muito obrigada. E é um tema bem difícil que a gente vai falar hoje, que é sobre sexualidade e a negligência da sexualidade para as pessoas com transtornos mentais graves. Então, pensando em todos os transtornos mentais, a gente vai conversar. Então, primeiro, o que a gente precisa entender? Por que a gente precisa conversar sobre sexualidade? Sexualidade é algo importante à vida. É algo que todos nós precisamos vivenciar. E por que não as pessoas com transtornos mentais? Eles também precisam vivenciar essa sexualidade. Principalmente porque ela caracteriza a vida deles, os papéis sociais deles, as práticas de vida deles. Então a gente precisa conversar sobre isso. E se nós queremos cuidar integralmente deles e inseri-los na sociedade, a gente precisa conversar de sexualidade. E precisa ser uma conversa no dia a dia. Uma conversa não só por nós profissionais de saúde, mas também pelos familiares e pelas pessoas na comunidade, para entender que é um direito à sexualidade. E eles precisam vivenciar também a sexualidade. Então, primeiro, o que é sexualidade? Sexualidade é algo que faz parte da vida. É uma emoção, é um sentimento, é algo que nos dá prazer e nos faz sentir parte das relações sociais, que nos faz sentir bem. Então, é uma energia que nos move, uma energia que nos faz estar com o outro. Então, sexualidade é muito mais do que um ato sexual. Ele é tudo. Então, ele é como a gente nos representa, como a gente nos percebe e como a gente interage com o outro. Então, sexualidade pode ser um olhar, um contato, um sentimento, um interesse, o ato sexual, a reprodução, um amor. Então, várias são as formas de sexualidade. Por isso que elas precisam ser trabalhadas. E negligenciá-las pode ser muito perigoso. Primeiro, pela baixa autoestima, pela baixa qualidade de vida, por diminuir o nosso bem-estar. E quando a gente fala de sexualidade, a gente começa a nos sentir bem, nos sentir parte, querer estar com o outro, nos relacionar com o outro. Então, sexualidade é muito importante e precisa ser falado por todos nós. Então, assim, o que é importante a gente entender sobre sexualidade e ato sexual? Então, sexualidade é qualquer manifestação que a gente apresenta de interesse pelo outro. O ato sexual é realmente a prática da sexualidade, a prática sexual, a reprodução. E quando a gente negligencia isso, a gente não os orienta. E eles vão fazendo de forma errada, se colocando em risco, de forma desinformada. E pode causar danos muito graves à vida dele. E cabe a nós, profissionais de saúde, estar sempre orientando familiares, paciente e comunidade sobre
a sexualidade deles e o quanto é importante trabalhar isso. A gente, então, vamos pensar assim, no transtornos mentais, a gente sempre fala do movimento da reforma psiquiátrica. Eles estavam institucionalizados e a gente luta para que eles vivam em sociedade. Eles vão começar a viver em sociedade, vão começar a ter as relações e não estão preparados para viver a sexualidade. Não foram preparados, não foram orientados de como deve se vivenciar essa sexualidade. E a sexualidade é um tema bem complicado quando a gente fala em transtornos mentais. Porque muitas pessoas associam a sexualidade dessas pessoas como um sintoma, como uma anormalidade da própria patologia. E não entende ela como uma necessidade, como algo que precisa ser orientado, que precisa ser conversado, que precisa ser discutido e entender como eles compreendem a própria sexualidade deles. Então, é bem complicado a gente falar sobre sexualidade, principalmente a sexualidade deles. Falar de sexualidade é a gente também falar da nossa sexualidade. O que a gente entende de sexualidade. O que a gente consegue falar sobre sexualidade. Quebrar nossos preconceitos, quebrar nossos tabus, para conseguir acessá-los e ouvi-los sobre suas dúvidas, sobre suas práticas sexuais e orientar a melhor forma. Uhum. Tem... Nathalie. Pode falar. Certo. Nathalie, incrível. Muito obrigado por ter feito essa exposição inicial, né? Daí queria saber se posso fazer algumas perguntas que nós temos aqui para você. Sim, Tudo sim, bem? pode. Certo. Primeira pergunta, então, seria a seguinte. Por que você acha que a sexualidade das pessoas com transtornos mentais ainda é um tabu, tanto para a sociedade, quanto para os familiares e para os profissionais de saúde até? Acho que eu falei um pouquinho, né? Uhum. A idade deles acaba sendo visto como patológico, como algo anormal, como algo relacionado aos sintomas deles. Não percebem como algo natural. É lógico que a gente vai estar sempre atento a esses comportamentos, a essas manifestações que eles apresentam. Tem coisas que realmente merecem uma atenção, que merecem uma intervenção, mas tem coisas que não, que são naturais. Então, assim, como que as pessoas viam a sexualidade dessas pessoas? Como bizarras, como inadequadas, como perigosas. E antes deles manifestarem a própria sexualidade, já era dado medicação, já era dado contenção a eles. Eles não tinham o direito de manifestar. E lembrando, quando eles estão institucionalizados, a instituição é a casa deles, né? E se eles não são orientados, realmente eles vão fazer manipulações no corpo de forma errôneas. A gente precisa conversar e orientar. E isso cabe quando a gente tira ele das instituições, leva para os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, levam para nossas casas, e a gente precisa de novo orientar sobre como deve ser manifestada essa sexualidade. E os pais, irmãos, as pessoas que moram com eles, que cuidam deles, também precisam conversar com outras pessoas para entender o que é normal, o que é patológico, o que está a mais, o que está diminuído. Então, assim, são coisas muito importantes para a gente prestar atenção na sexualidade deles. Mas realmente falar de sexualidade é um tabu. Então, assim, como a gente quer conversar com eles de sexualidade se a gente não está pronto para ouvir a sexualidade deles? Muitos pacientes, agora que você comentou, eu estou fazendo meu mestrado, e a gente fala muito em entrevistas pacientes sobre como que é a sexualidade deles. E, assim, é muito difícil você pegar um paciente para uma entrevista, para uma avaliação, sem nenhuma relação, nenhum vínculo com o paciente, e começar a perguntar da sexualidade deles. A gente vê que muitas vezes esses pacientes, a única experiência sexual que eles acabaram tendo foram de abuso sexual. E eles não sabem se isso foi uma experiência, se não foi uma experiência. Então, assim, para eles precisam conversar, eles precisam entender o que aconteceu com eles, o que eles sentem, o que eles querem. E muitos dos pacientes ou sofreram abusos, ou não têm uma vida sexual ativa, não tiveram uma experiência sexual, ou aqueles que têm uma vida sexual fazem de uma forma totalmente perigosa, com a tentativa de ter uma oportunidade sexual.
Então, a gente precisa conversar. Nós, profissionais de saúde, precisamos conversar sobre sexualidade com os nossos pacientes. E conversar sobre sexualidade é a gente prevenir, é a gente conversar antes daquele tema surgir para a gente. Porque muitas vezes, quando o tema da sexualidade surge para a gente, já é porque eles estão adoecidos, porque contraíram alguma infecção, alguma doença sexualmente transmissível, porque já adquiriram AIDS, porque já foram violentados. Então, a gente precisa conversar antes que isso aconteça. E quando a gente fala sobre saúde sexual, a gente tem que falar tanto da saúde sexual quanto da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que eles são uma população de risco. Uhum. Obrigado, Nathalie, pela resposta. Antes da gente fazer a próxima pergunta, queria falar para as pessoas que entraram agora, né? Essa é a convidada Nathalie Torres, ela está falando sobre a sexualidade negligenciada nos transtornos mentais. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta e quiser mandar aqui nos comentários ou nas caixinhas de pergunta, fica à vontade que a gente vai ler para ela, tá bom? Mas agora eu vou para a próxima pergunta. Então, Nathalie, aproveitando isso que você estava falando, né, sobre todo o tabu que existe em sexualidade, em transtornos mentais também, né, e sobre como isso precisa ser conversado, queria te perguntar quais que você acha que são os riscos de negligenciar, reprimir ou anular a sexualidade das pessoas com transtorno mental? Quando a gente não orienta, quando a gente não informa, eles vão vivenciar essa forma sexual do jeito que eles acreditam, do jeito que eles acham que é certo ou errado. São pessoas que não tiveram orientação sexual, são pessoas que não têm relações sociais assim grandes, com qualidades que dê orientação suficiente a eles. Começando pelos próprios familiares. Às vezes os infantilizam, acreditam que eles não têm desejo sexual, acreditam que eles não têm vontade de se relacionar. E o que vai acontecendo? Eles estão acreditando que é certo ou que é errado, que eles estão vendo na televisão, sem nenhuma orientação ou precaução do que eles devem ter. A gente não orientar pode causar danos graves a eles. Eles podem contrair doenças, eles podem sofrer violências, eles podem engravidar, podem ter aborto, partos precoces. Então, são coisas muito perigosas que precisam de um cuidado e de uma atenção. E ainda mais quando a gente fala também de sexualidade e medicação. Então, muitos dos nossos pacientes não entendem a própria baixa do libido ou a interferência da medicação na sexualidade. Eles não vão entendendo o que vai acontecendo com eles. E também, assim, toda vez que o médico for dar medicação, que for dar uma orientação sobre sintomas, o que ele está sentindo com aquele remédio, perguntar: houve algum prejuízo na sua vida sexual? Você teve alguma disfuncionalidade sexual por uso da medicação? São coisas importantes, porque senão eles vão percebendo que a medicação vai interferindo e vão parando por conta também. Então, a medicação também é uma coisa importante da gente falar quando interfere no funcionamento sexual. Sempre perguntar para o paciente, porque senão ele vai fazendo as coisas do jeito deles. Eu, além de estou entrevistando pacientes com transtornos mentais graves, também estou entrevistando os impulsivos sexuais. E o que a gente vê? Que eles tomam uma medicação para diminuir a impulsividade, e aí eles percebem que vai diminuindo o libido. O que eles fazem? Quero sair no final de semana, quero ter relação sexual no final de semana, eu vou parar minha medicação essa semana para poder conseguir o ato no final de semana. Então, são coisas que a gente precisa estar falando cada pouco com o nosso paciente. E cabe a nós inserir esse assunto. Porque para o paciente, ele foi proibido a vida inteira de manifestar sexualidade. Imagina, então, falar numa consulta com um médico de 1 hora a cada uma vez no mês sobre sexualidade. Então, nós precisamos perguntar ao paciente como está a sua vida sexual. Certo, Nathalie. Você inclusive comentou agora, né, de que um desses riscos é sofrer algum abuso sexual, né, alguma violência sexual. Daí queria até aproveitar para te perguntar, você acredita que essa população das pessoas com transtornos mentais são mais vulneráveis a sofrer uma violência sexual ou ou a contrair alguma infecção sexualmente transmissível, né? Se sim, por que eles são mais vulneráveis?
Sim, eles são mais vulneráveis, principalmente pelas dificuldades de relacionamento que eles têm. Então, eles têm dificuldades para se relacionar e eles têm aquele desejo sexual. Então, eles acabam não tendo a oportunidade de escolher o parceiro, ou por Uhum, uma oportunidade sexual se submetendo a uma violência para ter um prazer. Então, eles se colocam em risco pela satisfação. E esse uhum, risco, eles se colocam porque tem oportunidade. Então, eu não tenho oportunidade, eu vou aceitar essa para ter uma relação sexual. E acaba sendo muito perigoso. Eles acabam contraindo, sim, muitas doenças. Então, uhum, é uma parcela da população com alto índice de HIV. E é um cuidado que a gente precisa orientar eles. Eles não foram instruídos a preservativos, eles não foram instruídos a pedir para o seu parceiro: eu quero ter essa relação sexual com preservativos. Eles acabam ficando com receio de fazer esses pedidos, até por medo da pessoa se negar a ter a relação sexual com eles. Então, assim, eles acabam se submetendo e se sujeitando à vontade do outro pela oportunidade do sexo. E uhum, a falta de conhecimento sobre preservativos, sobre como se prevenir, acaba interferindo sim na vida deles sexuais. E é importante a gente orientar até como se usa uma camisinha, quais são os métodos de prevenção, né? O que a gente precisa tomar cuidado, o que eu permito de exploração no meu corpo, né? Qual é o meu desejo, qual é o meu desejo do parceiro. Então, são coisas que precisam ser conversadas e eles não têm essa oportunidade. Eles acabam, sim, sendo uma população de risco. Então, são populações que não têm relacionamentos estáveis, não conseguem manter relacionamentos, acabam se sujeitando a vários relacionamentos, então, esses vários relacionamentos também os colocam em risco. Eles vão aceitando as condições de seus parceiros sem colocarem limites e vão realmente se sujeitando ao risco de pegar uma doença sexualmente transmissível como a AIDS. E quando contaminados, a gente acaba descobrindo só em exames rotineiros, a gente nem acaba descobrindo pelo próprio relato dele de ter feito uma experiência sexual desprotegida. A gente acaba descobrindo nos exames de rotina. E quando a gente vai ver, a gente vai pensar e falar: nossa, eu não perguntei para ele como era a vida sexual, a vida sexual dele. Porque a uhum, gente acaba caracterizando eles como uma pessoa que não faz sexo, como uma pessoa que não tem parceiro, como uma pessoa solteira. Então a gente acaba esquecendo de fazer uma pergunta essencial: você teve relação sexual desprotegida nos últimos meses? Você já fez um exame de sangue para conferir se está tudo bem com você? Então são coisas que a gente sempre precisa ficar atento. E quando a gente fala de transtorno mental, a gente não está falando só do esquizofrênico, da esquizofrenia. A gente está falando de bipolar, a gente está falando de depressão, de ansiedade, de álcool e drogas. Então, assim, é uma população realmente que acaba se expondo. E a gente precisa estar sempre acompanhando. uhum. Você comentou, né, Nathalie, da importância de ter que falar sobre esse assunto, tanto do profissional da saúde, poder comentar, poder perguntar para essa pessoa. É, mas aí eu queria aproveitar para perguntar também, como se tem algum outro jeito, como que você acha que os profissionais da saúde, familiares, que a comunidade pode contribuir para a vida sexual dessa população? Acho que a primeira coisa é a gente realmente pensar nos nossos preconceitos, né? Se despir dos nossos preconceitos e nos abrir para falar de sexualidade, né? Tá pronto para ouvir a sexualidade do outro. E lembrando, para a gente falar de sexualidade, a gente precisa entender o que é para ele sexualidade. Porque se a gente for falar de sexualidade do jeito teórico, eles não vão entender direito o que a gente está falando. Então é muito mais fácil a gente começar a perguntar para eles o que eles compreendem de sexualidade e como que é a vida sexual deles, para a gente começar aí a orientá-los o que é correto, o que é certo, o que é melhor, o que eles podem, o que não deve ser feito, quando eles se colocam em risco, quando eles não se colocam. Eu acho que assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente só tem que tomar muito cuidado, que é um tema muito íntimo, fala muito da nossa intimidade. Então, tomar cuidado com o lugar que a gente faz essa exposição, não é nos encontros de família, não é numa recepção de um consultório.
Então, Uhum. assim, cuidado como a gente vai perguntar, como a gente vai abordar esse tema. É um tema íntimo, até para a gente ter um vínculo com o paciente, conseguir realmente fazer com que o paciente se sinta à vontade para falar com a gente sobre isso. Quando eu comecei a fazer minhas entrevistas com os pacientes, muitos relataram abusos, assim, pacientes que nunca tinham aberto sobre os abusos sexuais no tratamento, então fazia 10 anos de acompanhamento já com a gente e nunca tinha falado do abuso. Só falou realmente porque a gente parou, sentou e conversou sobre o que era sexualidade para eles. Eu sempre Uhum. tento, antes de fazer as perguntas, deixar eles comentarem o que eles acreditam que é a sexualidade, o que eles acreditam que eu vou perguntar, para depois começar a direcionar o que eu quero saber sobre a pesquisa. E a minha pesquisa, a gente acabou falando que eu faço a pesquisa, mas a gente não falou sobre o que é. Então, a minha Uhum. pesquisa fala sobre os estigmas dos transtornos mentais na sexualidade. Então, como os estigmas, como os preconceitos que eles sofrem, influenciam nos comportamentos de risco deles e como esses comportamentos de riscos podem levar a doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, é um tema bem grande e muito delicado quando a gente fala com esses pacientes. E muitas vezes eles ficam preocupados se o pai, se a mãe está ouvindo, então a gente tem que tomar todo um cuidado quando eles forem falar do tema. Uhum. Principalmente com os sentimentos, porque muitos acabaram sendo abusados ou violentados. Então é um tema bem complicado para conversar com esses pacientes. Uhum. Todos os profissionais, em qualquer equipamento, devem conversar com os pacientes sobre esse tema, tomar o cuidado do sigilo, dos contratos, dos combinados, quando esse tema for falado. Deixar ele à vontade para falar. Mostrar para ele que ele está seguro e o que vai ser dito não vai ser mantido lá e não vai ser sair de fora, né? Não vai ser falado para os outros pacientes, né? Então, que ele vai ter Uhum. tema. Certo. Uhum. Nathalie, eu acho que nós encerramos, então não tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser mandar alguma pergunta agora, né? Mas acho que seria isso. Nathalie, eu queria agradecer novamente por ter aceitado o convite, né, pela palestra. Você falou bastante sobre a importância de trazer esse tema, de poder conversar sobre esse tema, não só com os pacientes, com as pessoas com transtorno mental, mas também com os profissionais de saúde, com quem está estudando sobre isso, né? E acho que esse aqui é um espaço muito bom para a gente conseguir fazer isso, porque a gente consegue acessar bastante pessoas, né? A gente consegue conversar com estudantes, com profissionais, com pessoas que têm interesse no tema, e eu acho que esse que é o propósito no fim, né? Mas então, novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter trazido o tema para a gente, e é isso. Eu que agradeço, então fico o que você falou. Eu acho que é importante os profissionais se capacitarem para falar. Falar de sexualidade não é só falar do ato, entender a amplitude do termo da sexualidade, estar preparado para falar e também pedir apoio quando precisar de ajuda, né? Porque isso, às vezes, para um profissional, ouvir coisas da sexualidade e também não conseguir abordar ou não conseguir resolver sozinho, como um abuso sexual, quando o paciente te traz. E você precisa dividir aquilo com outras pessoas, você precisa pensar no que será feito, né? Quais são as orientações daquele paciente. Né? Então, assim, quando a gente for falar de sexualidade, a gente precisa ter também um respaldo, uma equipe, um cuidado, né, com a gente. Porque são temas muito fortes e que também nos influencia. Então, eu acho que é Exato. a questão que o profissional de saúde precisa ter para falar de sexualidade. E lembrando que é preciso também falar com os familiares desses pacientes, para eles Uhum. entenderem o que é normal, o que é patológico. E que todos nós temos desejos, temos sexualidade. Uhum. Certo. Nathalie, muito, muito obrigado, então. Obrigado a todo mundo que assistiu. Semana que vem, na sexta-feira, nós teremos uma próxima palestra com um novo tema, um novo convidado. Então, fiquem atentos aos nossos stories, ao nosso Instagram, que a gente vai divulgando por lá. Mas por hoje era isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até mais. Tchau, tchau, Até. Nathalie. Tchau, tchau. Até.